Olá pessoal, estamos de volta com o nosso segundo vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da minha experiência, com o uso de algumas técnicas estatísticas durante o meu doutorado, tá ok? Então, especificamente eu quero apresentar para vocês a escala de proficiência digital que nós desenvolvemos durante o doutorado. Essa escala foi batizada de Profix, que é um método de avaliação online da proficiência digital. Uma primeira versão dela foi apresentada, foi publicada em 2014, juntamente com o meu orientador, o professor Dutra, lá da USP, e também em conjunto com a professora Emília, aqui da Unesp. No ano seguinte, nós fizemos algumas melhorias nesse método e também ampliamos a amostra utilizada e publicamos novamente o Profix 3.0, que é um instrumento online para medir a proficiência digital de estudantes de cursos de educação à distância. Então, é um instrumento bem específico para mensurar essa proficiência digital. Foi publicado em 2015 no periódico Paideia, que é uma revista científica ligada à educação à distância. Ok? Mas antes de falar do Profix, deixa eu passar um contexto maior para vocês com relação à minha tese de doutorado. Tá bom? Então, a gente começa a tese com uma introdução, apresentando o contexto, o problema, a justificativa e o objetivo dessa pesquisa. Então, o objetivo foi mostrar como as habilidades de gestão do tempo, de comunicação e de proficiência digital do estudante de educação à distância afetam a percepção das presenças social, cognitiva e de ensino. Tá? Então, o suporte teórico, a fundamentação teórica nossa, se baseia em dois construtos. O primeiro é a comunidade de inquirição. Então, essa é uma abordagem já bastante firme, bem utilizada para quem pesquisa nessa área de pedagogia. A comunidade de inquirição é onde se procura identificar nesses processos de ensino, tanto presencial quanto online, a presença social, que é a percepção do aluno de que ele faz parte de uma classe de aula, de que existe ali pessoas com quem ele pode interagir socialmente. Tá? A presença cognitiva é a percepção do estudante de que ele está aprendendo alguma coisa nova, alguma coisa útil, e a presença de ensino vai estar indicando que o estudante está percebendo o papel do professor como mediador, como um facilitador nesse processo de aprendizagem. Então, a comunidade de inquirição lida com esses aspectos voltados para uma avaliação dos cursos, sejam presenciais, sejam online. A questão que eu coloquei nessa tese é que muito foco estava sendo dado para o curso, para o professor, para o material, para o conteúdo do curso, mas pouca atenção estava sendo dada para o estudante, para o aluno. Então, a nossa hipótese é de que as características pessoais do estudante iriam afetar essa percepção que ele tinha do curso. Então, não bastava você fazer um curso muito bom, ter um professor muito bom, se o aluno não tivesse habilidades de gestão do tempo, por exemplo. Ele não ia conseguir desenvolver as atividades propostas dentro do prazo colocado pelo professor. Além disso, ele precisa ter habilidades de comunicação para poder interagir, principalmente nos fóruns de educação à distância, através de e-mails. Ele precisa saber se comunicar para poder desenvolver a sua aprendizagem, principalmente em ambientes de educação à distância. E lógico, pessoal, ele precisa também ter essa proficiência digital. Se o aluno não tem acesso a um computador, se o aluno não sabe utilizar o ambiente virtual de aprendizagem, como que ele vai conseguir desenvolver essa aprendizagem, tá bom? Então, o nosso foco ficou tentando correlacionar o aspecto da comunidade de inquirição com as características pessoais do estudante. Para isso, nós precisamos desenvolver alguns instrumentos de pesquisa, tá ok? Um instrumento de pesquisa do COI, que são as presenças social, cognitiva e de ensino, já possui um instrumento validado no Canadá. Então, nós fizemos uma tradução, uma adaptação para o português, para a nossa realidade brasileira. Tá? Então, como fruto dessa
pesquisa de doutorado, nós também desenvolvemos um instrumento de pesquisa para o COI em português. Tá? E também tivemos que desenvolver mais outros 2 questionários. Um deles voltado para gestão do tempo e outro para habilidades sociais e de comunicação. Tá? Então o TES foi esse instrumento de pesquisa que nós desenvolvemos, né, verificando aspectos de tempo e comunicação. E o Profix, né, que era específico para a proficiência digital. Tá bom? A metodologia que nós usamos foi um survey online, né, então como nós estamos lidando com alunos de educação à distância, então foi enviado e-mails, né, para esses estudantes para que eles pudessem então responder à nossa pesquisa. Tivemos aí diversas amostras, né, que nós utilizamos, pessoas de diversas faixas etárias, diversas formações, né? E dentro dessa minha tese, nós trabalhamos com a metodologia da modelagem de equações estruturais. Tá? Esse tipo de metodologia nos permite validar algumas teorias. Tá, ok? Então a gente faz um levantamento da literatura, verifica quais seriam ali as relações possíveis, e através de um modelo estrutural, nós podemos verificar se esse modelo ele bate com a realidade. Tá? Se existe aí essa conexão entre a minha teoria, entre o meu modelo teórico e entre os dados da realidade. Então, essa modelagem de equação estrutural permite fazer isso, o que pode validar, né, uma teoria, por exemplo. Tá, okay? Então, a minha teoria era de que as características pessoais iriam ter um impacto nessa percepção do estudante. Tá? Então, a gente procurou fazer essa modelagem, né? A gente descreve as diversas variáveis, monta esse modelo estrutural e verifica se esse modelo estrutural ele atende, não é, à realidade. E aí, nesse processo, você pode fazer algumas mudanças nesse modelo, né? Até que ele realmente se adeque àquilo que você tem ali como dados, né, reais. Okay? Então, essa é a minha estrutura da tese. Mas o nosso foco hoje, né, é exatamente nesse instrumento que vai analisar a proficiência digital. Tá, ok? Então, a gente parte do início, né, de que podemos ter alguns níveis de inclusão digital. O primeiro degrau dessa inclusão digital é o acesso digital. Né? Então, algumas semanas atrás, a gente viu nos jornais um garoto que tinha que subir numa árvore com o telefone celular para poder pegar o sinal, para ele poder interagir com a escola dele. Né? Então, isso aí significa uma dificuldade de acesso digital. Então, a grande parcela da população brasileira não tem acesso a computador, à internet, o plano de dados é caro. Né? Então, no Brasil, nos países ainda de terceiro mundo, o acesso digital é uma dificuldade. Os pesquisadores dos países mais ricos não se preocupam muito com isso, porque para eles já está mais ou menos resolvida essa questão do acesso digital. Para nós ainda é um problema. Tá? Então, o primeiro degrau seria esse, né, o acesso digital. O segundo degrau é a proficiência digital. Então, não basta você ter o computador e o celular, você precisa saber utilizar o software, os aplicativos, né, para poder fazer aquilo que você deseja. Mas mais do que isso, pessoal, nós temos os benefícios da inclusão digital. Então, algumas pessoas têm o celular, têm o computador, mas vão utilizar para diversão ou para algum outro tipo de situação que não vai trazer um benefício real para ele. Né? Não estou dizendo que às vezes uma distração não seja um benefício, tá bom? Mas é porque hoje em dia você tem acesso a muitos serviços através do computador e da internet. Né? Então, por exemplo, para tomar vacina de Covid, eu entrei no celular e fiz a minha reserva pelo celular. Entrei na prefeitura de Bauru, me cadastrei e fiz a minha reserva pelo celular. Tá, ok? O Internet Banking, né, você usa do celular ou do computador. Você não precisa mais ir no banco, você usa esses equipamentos para você ter esses benefícios que a modernidade traz. Então, o governo, né, os bancos, emprego, várias formas de benefícios
para o cidadão estão disponíveis através dessa inclusão digital, né? Então, por isso que a gente fala dessas pessoas que elas estão excluídas digitalmente, ou porque elas não têm esse acesso digital, ou porque não têm a proficiência digital e acabam perdendo, então, esses benefícios, né, da nova sociedade em rede em que nós vivemos. Tá ok? Então, na minha pesquisa, eu estou trabalhando com essa proficiência digital em 2 níveis. Uma proficiência digital básica e uma proficiência digital avançada. Tá bom? Então, o pessoal da SDL Foundation, que é uma organização europeia, eles descreveram esse modelo, né, de níveis de proficiência digital. Então, quando a pessoa tem apenas uma consciência digital, ela tem uma pequena interação com as tecnologias digitais. Tá, ok? Quando ela começa a ter um pouco mais de interação, né, com essas tecnologias, ela começa a ter um nível de proficiência que nós podemos chamar de literacia digital, que permite que ela possa usar o telefone celular ou o computador para mandar um e-mail, né? E ela já consegue interagir na sociedade, então as mídias sociais, ela consegue interagir, né? Então ela já tem um certo nível de literacia digital, tá bom? Se ela consegue interagir mais profundamente com essas tecnologias, ela começa a ter o que nós podemos chamar de competência digital, né? Que ela vai poder utilizar no ambiente de trabalho, né? No escritório. Então ela vai poder escrever um texto no Word, ela vai poder usar uma planilha do Excel, fazer uma apresentação. Então já é uma coisa mais profissional, né? Já dentro de um ambiente de trabalho, e ela pode, de alguma maneira, ter uma remuneração por isso, né? Então está voltado para o ambiente de trabalho. E temos também a perícia digital, que nesse caso já é um desempenho profissional avançado utilizando essas tecnologias digitais. Então imagina aí um arquiteto, né, que usa o AutoCAD, que usa o Photoshop, que usa alguns aplicativos, né, específicos da área de arquitetura. Então ele já pode ser considerado um perito com aqueles softwares ou com aqueles equipamentos e aplicativos, né, voltados para a sua atuação profissional. Tá bom? No nosso caso, a gente está fazendo uma correlação entre essa literacia digital, né, com a nossa proficiência digital básica. Tá, ok? Então seria esse aí o nosso foco. E temos também a proficiência digital avançada, que estaria mais ligada ao uso no ambiente de trabalho, a uma competência digital. Tá, ok? Para lidar com a perícia digital, nós teríamos que fazer aí um tipo de questionário específico para um aplicativo, né? Um AutoCAD, um Photoshop ou um SPSS, por exemplo, né? Algum aplicativo que você queira fazer um teste específico para ele, tá bom? Então nós estamos lidando com a proficiência digital básica e a proficiência digital avançada. A nossa metodologia, né? Os questionários utilizados seguem uma estrutura matricial de respostas com a escala tipo Likert, de 5 pontos, com os extremos discordo totalmente e concordo totalmente. No questionário, nenhuma das questões foi elaborada com lógica inversa. Sendo assim, o valor 5 representa sempre o maior nível de atendimento à funcionalidade técnica, atributo ou prática que está sendo avaliada na opinião do respondente. Então aqui estão as questões que nós fizemos, né? Por exemplo, com relação à proficiência digital básica. Você costuma trabalhar com computadores frequentemente? Né? Então ele discorda totalmente ou ele concorda totalmente com essa afirmação. Né? Você sabe escrever um texto no Word ou outro processador de textos? Então são questões aí ligadas a um uso mais básico, né, do computador. Essas questões elas foram sendo trabalhadas e elaboradas até chegar nesse formato, né, que nós percebemos que eram as mais voltadas para essa proficiência digital básica. Tá? Da mesma forma, a proficiência digital avançada, né, você sabe criar uma conta de e-mail, né, você sabe preencher dados em uma planilha do Excel. Então, se o respondente, né, olha para aqui e fala, acho que eu não sei fazer isso não, né, eu sei mais ou menos, então ele vai responder se ele concorda ou não com essa afirmação. Né?
Muito bem, o grau de proficiência está ancorado em uma escala exponencial dada pela função e elevado a x menos 3,5 mais 1, refletindo e destacando as diferenças na avaliação para valores mais altos na escala, conforme o quadro 3. Ou seja, nossa escala ela não é linear, tá ok? Então, por conta também dessa experiência que nós temos já lidando com diversas turmas, né, de educação à distância, nós percebemos que um aluno que tenha um grau de proficiência até 3,5 é um grau baixo. Se fosse linear, ele estaria acima da média. Você entende? Então, mas pela nossa experiência, a gente percebeu que até 3,5 seria um nível baixo. É um aluno que precisaria de muito apoio, de muita assistência para poder se desenvolver bem num curso de educação à distância. Por outro lado, um aluno com 4,7 a 5 já tem uma proficiência bem alta, muito alta, e ele já teria mais facilidade de interagir com o ambiente virtual de aprendizagem, com os colegas, né, e, de certa maneira, ter aí uma aprendizagem melhor nesse ambiente. Então, para vocês terem uma ideia com relação à nossa amostra, tem mais de 640 respondentes, né? Então, tinha uma turma ligada à educação continuada, né? Outra turma era um curso de extensão, era um curso de extensão de um curso de estatística, né? Um grupo de alunos da faculdade particular, alunos da pós-graduação na USP, alunos de universidade pública, que eu não vou dizer o nome, vocês já sabem qual que é, né? Então, são turmas, pessoal, que a gente teve trabalhando com elas, né, durante um certo tempo, e a gente pode perceber, então, que 80% são alunos de graduação, tá? Que era o foco inicial do nosso trabalho, né? Era lidar e perceber como é que esses alunos estavam tendo essa avaliação da sua proficiência digital. Mas também tivemos aí outros respondentes, né, com idades maiores, né, também com a graduação, nível de escolaridade maior também, né? Pessoas já tinham feito a graduação, tinham especialização, aluno de mestrado até aluno de doutorado respondendo essa pesquisa, tá ok? Então, o coeficiente alfa de Cromba, que foi calculado com o software IBM SPSS, para os 16 itens do Profix 3.0 foi de 0,933, ou seja, acima de 9, né, com um N de 645 respondentes. Então, como o valor de alfa está acima de 0,9, podemos considerar que o instrumento possui uma excelente confiabilidade. Eu vou adiantar para vocês que no próximo vídeo nós vamos esmiuçar um pouquinho mais essa questão do coeficiente alfa de Chromebook, mas só para adiantar, ele vai indicar se o seu instrumento é confiável ou não, se ele mede o que se propõe a medir, né, ou não. Então, acima de 9 está um nível muito, muito bom. Um outro teste que nós precisamos fazer é o teste de KMO e Bartlett. Tá? Então, essa medida de Kaiser-Meyer-Okin de adequação da amostragem. Porque a gente fica pensando, será que esses dados que eu coletei eles podem ser utilizados para esse tipo de análise? Eu vou ter que depois gravar um vídeo falando um pouquinho sobre essa questão das variáveis que nós temos. Então, dependendo do tipo de variável que você tem que utilizar uma técnica ou outra, tá ok? Então, esse teste nós fazemos para verificar se esses dados são adequados para serem trabalhados, né, com a análise fatorial, tá? Como deu 0,9, né, deu um valor próximo de 1, significa que é adequado, né, o tratamento de dados com esse método, tá bom? Então, depois também eu vou fazer outro vídeo falando um pouco mais sobre essas questões, tá? No caso em estudo, o valor da significância do teste de Bartlett mostrou-se menor que 0,0001, né? Então, o que permite, mais uma vez, confirmar a possibilidade e adequação do método de análise fatorial para o tratamento dos dados. Então, isso que nós fazemos é, de certa maneira, uma precaução, né, para você não fazer essa técnica com dados inconsistentes, tá bom? Então a gente faz esse teste, essa medida, né, do Kaiser-Meyer-Okin e o teste de esfericidade para poder, em seguida, fazer as próximas análises. Se os nossos dados não passassem aqui, tá, a gente teria que utilizar um outro tipo de abordagem, outro tipo de metodologia, tá? Então, esses dois vocês já viram em outros trabalhos, né? Esse que eu vou falar agora, eu acho que talvez não seja muito utilizado
pelo grupo de vocês. Os resíduos foram computados entre as correlações observadas e reproduzidas, sendo desejável que as contagens de resíduos maiores do que 0,05 estejam em menos que 50% dos dados. Tá? Então, isso aí é também uma outra medida, né, para você também ter dados adequados. No caso aqui do Profix, 40% dos resíduos não redundantes com valores absolutos maiores que 0,05, ou seja, abaixo de 50%. Então, mais uma vez, está tudo ok com relação aos dados, à amostragem, né, a técnica e a metodologia que estão sendo utilizados. Tá bom? É basicamente isso, pessoal, que esse tipo de análise vai fazer. É meio que dar um passaporte para você seguir em frente, né, com a sua metodologia. Tá ok? Muito bem. Um outro aspecto é que nós temos muitas variáveis, muitas coisas envolvidas. Tá? E nós estamos reduzindo, né, essas variáveis, essa realidade nossa, a apenas dois aspectos. Tá? Que seria a proficiência digital avançada e a proficiência digital básica. Existem mais coisas envolvidas aí nesse processo do aluno usando o computador. Tá? Mas esses dois componentes eles estão respondendo por 64%, tá, da variância total. Então, cada aluno vai responder de uma maneira diferenciada. Tá, ok? Esses dois construtos que nós desenvolvemos, eles estão aí respondendo por 64% dessa variância. Ou seja, é interessante, né, o que a gente está propondo. Isso foi feito através da análise dos componentes principais, que é uma metodologia para você lidar com essa análise fatorial. Tá, ok? Aqui, pessoal, talvez facilite um pouco para vocês entenderem. Essas diversas variáveis que nós utilizamos, né, tanto da proficiência digital básica quanto da proficiência digital avançada, quando você coloca esse gráfico de componente em espaço rotacionado, né, do Profix 3.0, você percebe que existem dois eixos, né, o componente 1 e o componente 2. Tá? E as variáveis elas vão ficar nesse gráfico, e você pode perceber que algumas estão mais ligadas a um componente, outras estão mais ligadas a outro componente. Como são questões ligadas ao uso de computador, uso de software, a proficiência digital de um modo geral, essas variáveis elas também têm uma certa correlação entre elas. Né? Você percebe ali que algumas variáveis estão mais próximas. Né? Então, por exemplo, ali a proficiência digital avançada número 1, né, ela tem bastante conexão com o eixo da proficiência digital básica, por exemplo. Tá, ok? Então, o que a gente percebe é que essas variáveis, né, elas estão ligadas a dois eixos, né, que seria o eixo 1, o componente 1 está ligado à proficiência digital avançada, né, e o componente 2 está ligado à proficiência digital básica. Tá, ok? Então, você consegue perceber aí essa proximidade entre as diversas variáveis que, na verdade, representam os diversos itens, né, do questionário que nós utilizamos. Muito bom! Isso foi só, rapidamente, né, a nossa dissertação, né, a nossa tese, né, do doutorado. Eu vou colocar para vocês aqui na descrição do vídeo o link para os dois artigos, né, do Profix e também o link para a minha tese de doutorado também lá na USP de São Carlos. Tá, ok? E no próximo vídeo vou falar um pouquinho mais sobre o alfa de Cronbach, os cuidados que a gente deve ter com essa análise, né, que é feita. Tá bom? O Flávio já adiantou para a gente também alguns desses cuidados que a gente precisa ter. Tá, ok? Vamos falar um pouquinho mais então sobre o alfa de Cronbach. Tá joia? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.